Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Nosso devocional hoje é no livro de Números, capítulo 29, versículo 39, e assim diz a palavra do nosso Deus. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. Adore a Deus com constância e alegria nas estações da vida. Se no capítulo 28 nós vimos as ofertas contínuas, diárias, semanais e mensais, agora o capítulo 29 trata das festas anuais do povo de Israel. E aqui aparecem três momentos importantes. Primeiro momento, a festa das trombetas. O segundo momento, a festa do dia da expiação. E o terceiro momento, as festas dos tabernáculos. Essas festas, essas celebrações, marcavam o calendário do povo e serviam para lembrar constantemente da relação do povo para com Deus. Porém, muito mais do que rituais, eram momentos em que o povo relembrava a sua memória. Era um momento que o povo também se arrependia do que tinha feito, mas também era um momento de muita alegria, de muita celebração. Com isso, eu quero trazer três lições do capítulo 29, e a primeira dela é de que Deus chama o seu povo a lembrar constantemente da sua obra. No versículo 1, o texto diz: No primeiro dia do sétimo mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-ás dia do sônido de trombetas. Então perceba que as festas das trombetas marcava ali o início de um novo ciclo. E o som das trombetas era um som de um chamado à atenção espiritual. O teólogo reformador João Calvino, ele destaca que essas festas serviam para despertar o povo da rotina, dos seus afazeres, né? E levá-los a lembrar das obras de Deus. Aplicando isso a nós, é fundamental que tenhamos trombetas espirituais da nossa vida, porque a nossa correria, as nossas atividades, os nossos afazeres, as nossas obrigações, por vezes, nos fazem esquecer quem foi o Senhor Jesus na nossa vida. E, sendo assim, precisamos de momentos que nos despertam, momentos que nos fazem parar e que nos fazem lembrar de quem é o Senhor Deus na nossa vida. Sem isso, meus irmãos, sem esse momento de pausa, sem essa trombeta que nos chama a atenção, a rotina pode nos tornar espiritualmente indiferentes, frios, incrédulos. E nós precisamos constantemente de sermos lembrados da obra do Senhor. Mas o segundo ponto que eu quero trazer é que o verdadeiro relacionamento com Deus envolve arrependimento. Entre os versículos 7 e 11, mais especificamente o versículo 7, o texto diz: No dia 10 deste sétimo mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Perceba que no dia da festa da expiação, era marcado por humilhação, por jejum, por reconhecimento do pecado, por reconhecimento dos erros, e era um momento solene. Isso nos mostra que a adoração bíblica sempre envolve uma fé consciente, uma fé racional, envolve a consciência do pecado e a necessidade de reconciliação. Não existe vida cristã saudável sem arrependimento. Nós precisamos diariamente reconhecer os nossos pecados, nos humilhar diante de Deus e buscar constantemente a graça do Senhor.
Um relacionamento verdadeiro com Deus envolve arrependimento. A alegria verdadeira passa pelo arrependimento sincero. Nós precisamos nos abster de prazeres e sermos lembrados dos nossos pecados, dos nossos erros e buscar no Senhor Jesus um arrependimento. Melhor dizendo, era o papel da festa da expiação para o povo, lembrá-los dos seus pecados. Mas, por fim, Deus também chama o seu povo a celebrar com alegria. Veja que, no versículo 12, o texto diz: aos 15 dias do 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Veja que, por fim, a festa dos tabernáculos era um tempo de celebração intensa. E veja que o Senhor, graciosamente, pensando no bem-estar dos seus filhos, ele cria uma festa chamada Festa das Trombetas, a fim de nos chamar a atenção para adorarmos, para nos prostrarmos diante dele. O Senhor cria a festa da expiação, ou seja, olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, se humilhar diante de mim. Mas o Senhor também, pensando na alegria do seu povo, prepara a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos era um tempo de celebração intensa. Deus também chama o seu povo a celebrar com alegria. O povo era lembrado nesse momento do cuidado do Senhor no deserto. E, ao ver o cuidado do Senhor, o povo se alegrava pela provisão de Deus. Perceba que Deus não apenas aceita que o povo seu seja um povo alegre, como ele ordena o seu povo a se alegrar. E a vida cristã, meus irmãos, não é apenas uma vida de disciplina, de responsabilidades, de seriedades, de juízo. A vida cristã também envolve momentos de gratidão, momentos de celebração, momentos de alegria com Deus. E nós precisamos aprender a celebrar aquilo que Deus já fez por nós. E ao pensar sobre aquilo que Deus já fez por nós, não tem como olharmos para Cristo Jesus, porque todas essas festas apontam para Ele. As trombetas apontam para o chamado de Deus. A expiação aponta para o sacrifício de Cristo. E os tabernáculos, as festas dos tabernáculos, apontam para a presença de Deus com o seu povo. O Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 14, lemos que o verbo habitou, ou seja, o verbo tabernaculou entre nós. E Jesus é o cumprimento do perdão, da presença e da alegria do povo de Deus. Em Cristo Jesus nós somos completados, somos perdoados, somos preenchidos com a sua presença e somos alegrados pela salvação que recebemos por meio dele. Portanto, a conclusão que nós temos de Números capítulo 29 é que, em primeiro lugar, precisamos lembrar constantemente das obras do Senhor na nossa vida. Precisamos lembrar aquilo que o Senhor fez por nós. Segundo, a vida com Deus envolve um arrependimento sincero. Precisamos nos arrepender sinceramente. E terceiro, Deus nos chamou a viver com Ele alegres. Portanto, Deus organiza o calendário do seu povo para que o povo não se esqueça de quem Ele é. Um Deus que realiza obras, um Deus que nos traz perdão e um Deus que nos traz alegria. Que o Senhor Jesus, então, nos ajude a viver assim, lembrando da sua graça, nos levando a um arrependimento sincero e dando a nós a oportunidade de celebrar com alegria. Porque em Cristo Jesus nós temos motivos completos para vivermos tudo isso, para vivermos as obras de Deus, para vivermos a graça de Cristo Jesus
e para nos alegrarmos diariamente no Senhor. Que Deus te abençoe.